É, fechou. Ó, primeira coisa, vai pegar o teu arquivo lá no Corel lá, em tamanho real, tá? A gente vai pegar e exportar para DWG. Lembra de eu tinha explicado isso no Stencil, né? Aqui funciona parecido. Só que lá no Stencil a gente cortava com base numa teoria. Aqui a gente vai cortar letra, então a teoria muda um pouquinho só. Tá? Eu vou exportar o DWG lá na pasta do cliente lá. Aqui já tem um, mas eu vou exportar de volta para ter certeza que é realmente isso que eu vou querer. Medida, né? 2,44 por 1,22. E agora eu vou importar o arquivo do cliente. É comum a gente aproveitar a mesma chapa e cortar vários clientes ao mesmo tempo, tá? Quando eles são da mesma espessura. Por exemplo, esse cliente que eu vou cortar agora é de 20 mm. É o único que eu tenho nesse momento para cortar. Mas eu tenho dois aqui na espera, que são dois PVC de 10 mm. Então esses dois clientes eu vou botar junto, porque vai dar melhor aproveitamento. Entendeu? Daí, naquele caso ali, ó, eu vou fazer esse aqui de 20 e o de 10 eu quero que tu faça. Depois eu só vou corrigir. Ó, eu vou importar agora aqui o DWG, né? Dá OK. Daí eu já vi que pelo tamanho do arquivo lá, que eu não queria que ele tivesse 2,40 m, aqui está desproporcional, porque afinal de contas a chapa tem 1,20 m, né? Então eu já sei que ele deve estar em escala, mas está desproporcional, é menor. Então eu boto aqui um zerinho de 100 para 1000%, né? Daí aqui eu noto que ele está com 2.399 mm, ou seja, por causa de 0,005 ele não está com 2,40, certo? Então vou considerar como certo, aí é uma medida muito pequenininha. Feito isso aqui, eu vou selecionar tudo, né? E vou pegar esse reparador aqui, ó. Vou dar um identificar. Se tivesse alguma coisinha errada aqui, ele ia dar uma bolinha vermelha em algum lugar. Se tivesse um objeto sobre o outro, né? Por exemplo, assim, né? Ele ia dar uma luzinha verde. Ó. Ele está me dizendo aqui que eu tenho intersecção de objetos. Daí eu tenho duas opções. Ou eu separo eles, porque eu não quero que corte junto, ou eu soldo eles para que eu diga, opa, ali realmente não era para ter um corte, era para ser soldado, né? Daí no caso ali, como foi proposto, é assim. Feito isso aqui, eu já vi se tem erro ou não, né? Como não tinha erro, né, não apareceu vermelhinho nem verde, eu sigo em frente. Se aparecer verde, eu escolho a opção, ou eu soldo, ou eu separo, conforme a minha necessidade, né? Normalmente as letras, quando tem letra junto, tipo M, A, e algumas outras letras que elas são inclinadas para fora, né? Normalmente elas encostam. E daí a gente nunca solda ela, a gente sempre separa ela, a não ser que seja uma intersecção muito grande, né? Mas, por exemplo, normalmente isso aí a gente separa. Letras como C cedilha a gente solda, né? Que daí o C cedilha normalmente é separado do C, a gente solda. Letras cursivas, né? Parece que é escrito à mão assim, a gente solda também, porque afinal de contas é esse o efeito, né? Então, não adianta nada você fazer uma coisa cursiva e colocar separadinho. exatamente, né? Então a gente identifica, ele não identificou nada, beleza. Se aparecer bolinhas vermelhas, né? É interessante tu ir no Corel, né? E mais ou menos naquele ponto, vai aparecer uma bolinha vermelha aqui no Z, vamos supor assim. Daí tu vai lá no Corel e identifica que provavelmente lá no Corel ou tem pontos abertos, ou tem pontos demais naquela região. Aí tu vai no Corel, tira o excesso de ponto, verifica se o desenho está bonitinho e tal, porque quando tem erro no desenho, tem pontos demais, alguma coisa, ele aparece a bolinha vermelha. Às vezes dá para ignorar a bolinha vermelha, às vezes. Mas às vezes ele não consegue criar o percurso, né, de corte por causa daquela maldita bolinha vermelha que tu ignorou. Entendeu? Então é importante tu ir lá no Corel resolver isso, exporta de volta, importa de novo aqui, verifica, tá ok, agora segue. Senão às vezes não consegue criar percurso porque ele diz que está aberto, diz que está não sei o que, e daí tu fala, da onde? Daí tu vai lá, bolinha vermelha. Entendeu? Que igual aparece, que é só o contorno da bolinha, né? Igual apareceu verde ali, aparece vermelho. Feito isso aqui, tu mantém tudo selecionado, nota que está tudo rosa. Se está tudo rosa é porque não tem nada agrupado ainda.
ele ainda não reconhece, por exemplo, como a letra O, que é vazada, né? Ele vai simplesmente, é tudo bola para ele, tudo desenho. Então agora eu venho aqui, ó, em Nesting, e boto, desabilito aqui, e boto agrupar agora. Que daí agora ele vai reconhecer o que é interno e o que é externo, vai reconhecer as peças, vai deixar algumas rosas e outras roxinhas. Ó, tá tudo preto, né? Mas a hora que eu selecionar tudo, ó, Ctrl A, ó, roxinho, roxinho. Aquelas que tem vazado. Isso, é. Todas elas que tem miolo tá roxa porque ela agrupou. E os que não estão roxa porque não tem o que agrupar ali, né? Então beleza, feito isso aqui eu já tô com meio caminho andado. Agora o que eu vou fazer? Eu tô lá com o meu Nesting, o meu alojamento selecionado, né? Agora eu vou fazer a configuração para poder fazer o aproveitamento de material. Eu venho aqui e digo qual é a ferramenta que eu vou usar. Vou usar uma ferramenta de 6 mm de diâmetro. Certo? Nesse caso, realmente vai ser de 6 mm. Folga de percurso. Normalmente a folga de percurso é o dobro da ferramenta, a menos que seja um material muito grosso, muito resistente. Daí no caso de um PVC de 20, que é o caso aqui, né, ele tem bastante resistência, então não precisa dar tanta folga entre um material e outro. Então eu vou botar nesse caso aqui, né, ela mais 50%, ou seja, 6 mais 3 vai dar 9. Daí eu vou botar aqui 9 aqui, certo? Que a folga de percurso vai ser de 9, 6 mais 3, certo? É o inteiro, mas é metade, né? Isso, 150%, né? Daí beleza, a folga da margem pode manter 5, que é, por exemplo, eu tenho a margem aqui, né, em redor, certo? Que é uma folga de segurança. O ângulo que eu vou permitir as peças girarem para se encaixar, né? O A vai girar, se encaixar no M, por aí vai, né? Quanto menor o número aqui, teoricamente maior o aproveitamento. E quanto maior o número, né, menos opções de giro ela vai ter e teoricamente menor aproveitamento, certo? Consequentemente, quanto menor o número, se eu botar aqui número 1, por exemplo, imagina, ele tem 360 opções de ficar girando a peça até achar um encaixe perfeito. Isso para cada peça, né? E se eu botar aqui, por exemplo, 180, cada peça vai ter 2 opções, certo? Uma de um lado e de outro. Isso quer dizer que eu testar 360 vezes é muito mais lento do que eu testar 2 vezes, certo? Só que, consequentemente, eu também tenho um aproveitamento muito pequeno. E pelo que eu testei já, normalmente 15 graus, ele tem um bom custo-benefício, ou seja, ele não é tão lento, ele tem um bom aproveitamento também. Tanto é que às vezes eu tento aqui com 15 e com 3, né? Só para testar o aproveitamento, e às vezes o de 15 dá um aproveitamento melhor do que o de 3. É meio fora de lógica isso, mas é o que acontece, certo? E a faixa ideal? Vamos dizer assim, uma faixa que eu até agora, pela experiência, eu vi que é mais ou menos ideal. Mas também é importante tu sempre analisar o aproveitamento com relação às peças que existem. Por exemplo, essa peça aqui, ó, se ela fosse grande, né, tu manda fazer o alojamento, né? Às vezes ele vai fazer esse alojamento e vai jogar uma ponta lá para cima, vai fazer um desperdício até muito grande. Daí isso não compensa. Daí é interessante às vezes tu fazer um intercalado entre o manual e o automático e fazer com que esse aproveitamento seja melhor, né? Não tem como dar um exemplo aqui agora desse caso, mas eu vou te dar algum exemplo futuramente também, certo? Daí aqui eu vou deixar esse modelo é a folha, porque realmente é a página, né? Essas opções aqui, ó, permitir peças espelhadas, ou seja, além de ele fazer o giro, ele também vai virar as peças para tentar aproveitamento, né? E permitir peças em peças, ele vai tentar, por exemplo, incluir um tio dentro de um O, por exemplo, certo? Vai dar aproveitamento do material, né? Isso é muito bom. Aqui esse agrupar dentro e fora também é importante, ele casa junto com essa opção aqui, né? Ele só funciona se os dois estiverem juntos. Isso aqui não importa muito, inferior esquerdo, ele vai começar alojando aqui, vai indo, né? Vai vir para esse canto e depois vai subindo, né? Dependendo da opção que tu escolhe. E agrupar vetores após alojado, que daí depois ele alojar tudo ele vai se tornar um único vetor agrupado. E esse criar resto de material aqui é importante, porque através desse criar resto de material, às vezes tu pode ter um aproveitamento do próximo trabalho. Lembra que a gente às vezes vai lá, mede a chapa, corta e tudo mais?
Então, esse resto de material já te dá o desenho pronto da chapa. Então tu já consegue um aproveitamento melhor, né? E aqui é o número máximo de chapas que tu vai utilizar. Como eu sei que isso aqui tudo não vai dar dentro de uma chapa, né? Eu vou deixar o número 1 aqui, né? Mas se eu soubesse que isso aqui eu acho que não vai dar em uma chapa, vai dar em mais, mas eu também não tenho certeza em quantas, eu posso vir aqui e colocar 99. Né? Não tem... ajeita conforme precisa. Ele vai ajeitar, só precisa de uma chapa, ele vai deixar uma chapa. Entendeu? Ele não vai usar as 99, uma em cada peça. Né? Certo? Daí eu dou um alojar aqui, ele vai usar essas barrinhas, vai aparecer uma barrinha aqui embaixo dizendo o processo, né? Ó, tá vendo que ele tá lendo aqui, ele começou a deixar pretas as pecinhas, uma por uma, né? Depois tudo. Ou seja, ele estava lendo as peças, como é que elas são, e agora ele está fazendo o cálculo aqui, ó. Tá analisando e tal, vai fazer os cálculos e vai juntar tudo. Entendeu? É parecido com aquele programa de plot e molde de roupa. Molde de roupa faz isso? Você mete, joga pra dentro e organiza pra melhor aproveitamento do tecido. Ele faz a mesma coisa, exatamente. Né? Eu vi um plugin pro Corel também, que fazia exatamente esse trabalho. Só que era $50, daí eu não quis comprar. Não quis investir tanto. Não. Acho assim, isso aqui já funciona. E aquele programinha que eu vi era pra Potter mesmo. Só pra te mostrar, isso foi ficando bom. Não a arte, tá? É o layout, como é que é apresentado para o cliente. A arte tá pronta já. Só tá. Não, é só o layout para aprovação. Fiz um puxei e tal. Por que é tão grande? Dá pra fazer menor, dá pra fazer um faz topo isso. no rodapé e tal. Faz isso, mas só um negocinho aqui em cima, assim, pequenininho. Sabe? Mas foi interessante, né? Não, com certeza, muito mais apresentável, né? Uma impressorinha laser. Isso aqui tu vai deixar com o teu cliente? Não, já foi. Não? Ficaram um jogando pro outro, no colo do outro, e acabou que o gerente mandou eu fazer. Aí quando eu fui apresentar o layout pra ele, a guria do financeiro já tinha mandado fazer. Ninguém decidia nada, a hora que o gerente decidiu fazer, já tinha mandado fazer. Ficou bacana. Impressorinha laser da outra, né? Não, é outra história. Mas faz isso, diminui um pouco aqui. Eu pensei também, achei que ficou grande demais, porque ele vem no layout ele já não encaixa direito. Eu apresentei assim para um cliente lá de Itajaí, só que tipo assim, as logos eu mandei assim, entendeu? Sem considerar que rouba muita atenção, né? Tu antes do cliente olhar o cartão dele, ele primeiro vai ler tudo aqui. Provavelmente eu vou fazer um topo e um rodapé. Não precisa. Pra ficar a área mais livre no meio. O meu eu uso a folha horizontal, assim, mas a minha taja é na vertical aqui. Não sei se você já viu. Eu fico com tudo isso aqui livre. E tem um rodapézinho aqui embaixo com uns assinar a data e daí eu fico com isso aqui mais ou menos. Interessante, né? Eu gostei do resultado. Não, ficou bacana, ficou legal. Eu guardei, na verdade eu pedi chegar e falar, eu guardei pra te mostrar isso, né? Sim. Pode levar. Cara, olha como é que tá a minha mesa. Já basta pra não ter que... Tá bom. Você põe na entrega. Beleza. Falou? Falou. Então, daí agora o vídeo vai ter 3 horas, porque 2 horas e 59 minutos é de processo. Né? Pois é, mas corta depois, sei lá, o peixe inteiro também, só pular a parte. Peixe inteiro, é só pular depois. Pô, podia... Essas barrinhas de progresso sempre são mentirosas, né, cara? Sempre. A barrinha tá lá, completinha, mas... Quer ver, ruim é aquela do Windows, né? Faltam 30 segundos. 2 horas. 10 segundos. 3 dias. Eu tava assim, como eu não tava achando mais Autodesk. Dava uns picos de download muito alto, né? Quase 100 mega, 200 mega na internet. 100 mega por segundo.
assim, cabalístico assim. Porra. Não era 1 mega por dia. Ia 2 mega e a minha net tinha 1 mega no pau d'água, né? Daí ele assim, 3 horas depois, 5 10 minutos, o vídeo tá dentro do carro. Oi? Pode ser, por quê? Não, porque já acabamos. Ah, é? Então tá, pode ser. Nossa, que amassado que ficou. Ó, daí é o seguinte, aqui ó, ele fez o aproveitamento total do material, né, do que ele pôde, certo? Daí, deixa eu ver aqui, ó, aqui dá um exemplo de peças em peças, tá vendo? Tem um i dentro aqui. Embaixo tem umas 3 coisinhas. Aqui também. Então aqui dá pra ter uma boa ideia do que é o tal do esse e esse aqui, né? Então beleza, fechou isso aqui, fecha, né? Esse risco roxo é exatamente a tua peça e esse risco que tem aqui é, vamos dizer, o que sobraria, né? Da tua... Ó, vamos inverter aqui, ó. É o passo do quarto. Agora, com base nisso aqui, a gente vai fazer o nosso parafusinho. Vamos pegar a bolinha. Diâmetro de 25. Criar. E tá ali. Esse é o nosso parafuso. E agora a gente vai distribuindo o parafuso no decorrer do material aí. Certo? Ó. Quanto mais eu colocar nos lugares mais inusitados, maior a minha chance de sucesso lá no meu material. Certo? Sempre respeitando que a bolinha, né, é minha margem de segurança, tudo. Então eu não vou querer que eu corte um parafuso. Levando em consideração que isso aqui é um PVC de 20 milímetros e tem uma resistência boa, mecânica, né, eu não preciso colocar muito parafuso, né. Mas quanto mais eu colocar, menos eu preciso ficar cuidando lá. Inclusive, num PVC de 20 milímetros, se eu botar bastante parafuso, eu posso... fazer esquecer. Posso ir lá, colocar, cortar e sair, né? Agora, se for uma peça fina, um PVC de 10, PVC de 6, 3, isso não tem nem como, né? Eu tenho que ficar lá cuidando para não ter perigo. Por mais que seja pouco ou muito parafuso. Só que o detalhe é que com pouco parafuso eu preciso me preocupar menos, né? Então eu vou distribuindo. Aquela da caixa feita com ser grosso ou é fininho e famoso de lado? Letra caixa? Que é oca por dentro? Aquela é feita o corte das letras dessa forma, né? E as laterais dela são o que a gente chama de régua, né? Que são tiras de chapa que a gente solda uma na outra. Daí ela forma tipo uma caixinha. Se tu pensar na letra I, por exemplo, a letra I é exatamente uma caixa, né? Ela tem o fundo e tem as laterais. Então você solda elas e você tem uma letra. E as letras que não são a letra I, são arredondadas, é o mesmo processo, só que elas têm curvas, tem o que é necessário. Ó, daí tu nota que algumas peças eu chego bem perto da margem, mas continuo respeitando ela, né? E normalmente, se tu for analisando, né, é interessante eu ter parafusos em quase todos os lados da peça, né? De cada peça cortada. Isso, de cada peça cortada, né? E o bacana de letras assim é que o mesmo parafuso que segura uma letra, segura já outra, tá vendo? Segura as duas. Coisa que quando a gente faz stencil, isso não acontece. Tem que colocar o parafuso onde é que vai. Porque afinal de contas o stencil, ele, a hora que tu cortou a letra, ó, tô abusando um pouquinho aqui, tá? Mas considerando que isso aqui tem uma certa margem de erro, ali eu vou deixar porque senão vai ficar muito frágil essa parte aqui. Se bem que posso fazer o seguinte, eu posso colocar aqui. E esse cara aqui eu posso colocar mais aqui, ó. Beleza, já resolvi. Tá vendo? Sem correr o risco agora. Aproveitamento de parafuso. Hã? Aproveitamento de parafuso. Sim. Exatamente, porque um parafuso tem uma resistência mecânica que já dá pra usar pra outra letra também, né? Ó, e aqui, ó, pô, mas a metade da bolinha ficou pra fora da folha. Mas o importante é o parafuso ficar dentro. E aqui é onde faz esse mouse muda de coisa,
é mais ou menos onde vai o parafuso, que é no centro, né? Então o parafuso dentro tá excelente. E na borda é importante tu ter esses parafusos, justamente porque a borda é a parte mais sensível, né? Que é mais maleável, porque afinal de contas não tem nada dali em diante para segurar. Com a resistência mecânica. Então eu vou fazer o seguinte. Aqui nesse modelo aqui não cabe aquelas escolinhas que você colocou na outra. Qual? Aquelas escolas que você colocou na lateral. Tá, para prender a peça? Não, nesse caso aqui não, até porque tem letras que eu vou cortar, né? Fica bem na beiradinha. E outra coisa também é o seguinte, que lá eu vou cortar o fundo, né? Eu vou utilizar o fundo. E as letras estão bem para dentro, né? Entendeu? E aqui não, aqui as letras são o que eu quero e vai ficar o mais... Ela vai servir só no comecinho. No comecinho, a hora que não tiver furo nenhuma na chapa, a hora que eu... Para fazer o parafuso. Daí eu furo tudo. A partir do momento que eu já coloquei 2 parafusos na chapa, eu já posso tirar as presilhas de fora, que daí elas já perderam a função, né? E eu posso começar a fazer utilizar a própria resistência do parafuso para poder segurar a chapa, né? Olha, tu nota que eu estou transferindo aqui, por exemplo, arrastando as bolinhas de um lado para o outro, né? Só que sempre eu estou apertando e soltando Ctrl, né? Então eu vou fazer o seguinte, aqui para não perder muito tempo no vídeo, até não ficar muito longo, eu vou deixar como se tivesse as bolinhas prontas, tá? Só para continuar. E vou clicar nas letras, tá? Nota que é sempre dentro, que está roxinho a letra. Vou gerar o percurso de corte, né? Gerando o percurso de corte, então a profundidade inicial sempre vai ser 0. Essa peça aqui ela tem 20 milímetros de espessura, então o corte deita o banco e passa ele por cima. O corte aqui eu vou botar ele com 24, né? Para passar um pouquinho. A tolerância vai ser 0. A perfilagem aqui, né? Eu vou colocar ela com a ferramenta de 6 milímetros, né? Aqui na minha ferramenta, note que eu estou com uma ferramenta que é de 20 milímetros, né? E eu mandei ele cortar 24. Consequentemente, ele vai fazer duplo passe, né? Vou passar uma vez, depois de novo para conseguir. Isso, né? Porque daí ele vai cortar 20, depois mais 4, né? Então isso vai fazer com que ele tenha duplo passe. E isso acaba marcando a letra em redor, né? Como eu sei que a minha fresa tem mais do que 6 milímetros, né? Então nesse caso eu vou editar a ferramenta, né? E dizer para ele que ele tem mais, ó, eu tenho 25. Daí ele faz tudo num passe só. Mas isso é porque eu sei que a ferramenta tem mais, né? Caso contrário, né, ele não teria como fazer isso. E detalhe, tá? Eu não editei a ferramenta, eu editei somente o nome dela. Ó, continua com passe 20, tá vendo? Então eu venho aqui, ó. Aqui que é o 25. Daí eu seleciono ela. Aqui eu boto o discordante, por causa do acabamento da peça. E se eu otimizar aqui, ele vai cortar as peças de maneira aleatória. Eu vou botar da base para o topo, para eu ter uma continuidade, né? Visivelmente eu já sei que está acabando, senão, né? E aqui a espessura do material eu vou colocar a mesma espessura que eu mandei cortar, 24. E aqui eu vou botar corte, o nome dela. Detalhe, quando eu botei a programação do material aqui, ele tirou a seleção da letra, então eu vou selecionar de volta e mandar cortar. Porque aquela mensagem tinha dado é porque ele não tinha nada selecionado. Ele vai processar, fazer o corte aqui. E note que ele criou uma linhazinha vermelha, né, exatamente no meio entre a letra e o passo final da fresa. É porque a linha vermelha é exatamente o centro da fresa, né? Ou seja, desse espacinho até esse espacinho eu tenho 3 milímetros. Desse aqui até esse aqui eu tenho 3 milímetros também. Que somando tudo dá o 6, que é o tamanho da ferramenta, né? E outra coisa importante para se ver, que daí agora vai fazer uma grande diferença, é com relação a eu cortar, saber onde é que eu vou começar o corte, né? Ó, note que se eu cortar primeiro, por exemplo, digamos que eu comece o corte aqui.
Se eu começar o corte aqui, ó, eu corto tudo essa peça, cortei ela toda por fora, né? A hora que eu chegar aqui, né? Vamos botar que eu comece aqui, ó, só pra... Ó, cortei aqui. Aqui já tá cortado. A hora que eu for cortar aqui, olha a espessura que tem aqui de resistência. É bem pequenininha, é quase nada. Então, consequentemente, a hora que a fresa for cortar aqui dentro, essa peça aqui vai estar toda solta. E se ela estiver toda solta, ela não vai cortar aqui dentro, ela vai dar problema. Beleza? Lembra aquela letra número 8 que a gente cortou? Então acontece isso. Então o que a gente faz? A gente manda cortar primeiro pelo lugar mais frágil, né? Ó, cortar primeiro por dentro, né? Vem, cortou por dentro. Beleza. Agora tá tranquilo. A parte mais frágil já está cortada, vai cortar por fora e vai separar a letra agora. Daí soltou a letra, tá ótimo, a letra já está pronta. Daí é importante estar salientando isso aqui. Ó, todas as peças é importante pensar nisso aí, né? E outra coisa também que é interessante é procurar colocar o início e final próximo a um parafuso, né? Olha só aqui, ó. Aqui é o meu extremo da chapa, né? Então daqui para cá eu não tenho nada firme e daqui para cá eu tenho 1, 2, 3 parafusos, certo? Então se eu mandar cortar, por exemplo, aqui, ele vai cortar aqui, cortei, cortou tudo. Quando chegou aqui, ó, ele soltou a letra. Consequentemente, a hora que ele for cortar essa parte, a letra vai estar solta, ou seja, vai dar problema. Ele não vai conseguir cortar a letra. Então o que eu vou fazer? Jogo o início do corte aqui. Ele vai começar a cortar aqui. Vai cortar o lugar que é mais frágil, né? O resto do material está tudo preso ainda, porque afinal quando não foi cortado ainda, né? Ele vai cortar, cortou o lugar mais frágil, veio, pimba, já pronto, agora está tranquilo. O lugar onde era crítico já foi cortado. Agora ele vai cortar o restante e vai terminar perto do parafuso, onde está bem firme a peça, certo? Isso é bacana, né? Ó, aqui é a mesma coisa, né? Só que nesse caso aqui, ó, aqui é fininho, né? Então eu vou colocar essa peça aqui perto de um parafusinho aqui, ó. Tá vendo? Ele vai começar aqui, corta aqui dentro, né? E pra fora. Isso é bom tu sempre olhar todas as letras, porque por causa de uma, se tu negligenciar uma letra que seja, depois é capaz de tu ter que ligar a router, fazer programação de volta por causa de uma letra. Foi o que aconteceu aquele dia por causa do número 8. Né? Então é interessante tu estar dando uma atençãozinha, né? Pra poder não ficar perdido com isso aí. E nesses cortes vazados ali, vai começar a cortar primeiro dentro? Primeiro dentro. Ele sempre corta primeiro dentro e depois fora. Olha aqui a letra M aqui, como é que tá. A letra S normalmente é bom cortar aqui assim mais ou menos, ó, né? Nas curvas. Porque um lado ela sempre corta por dentro e depois o outro por fora, né? Independente do lado onde tu coloca. Então normalmente colocar por aqui assim é um ponto mais seguro. Desligar. Oi? Desligar. Ah, sim, pode desligar.
Ó, aqui um caso curioso, ó. Por exemplo, se eu mando começar a cortar aqui assim, ele vai cortar tudo aqui, vai cortar por fora, mas por dentro ele vai tá solto, né? Só que eu tenho um parafuso aqui segurando ela, certo? E aqui não é tão fino assim, então ainda daria pra mandar cortar, começar a cortar por fora, entendeu? Porque aqui não é tão fino e porque eu tenho um parafuso segurando aqui dentro. Daí isso me dá uma certa resistência. Olha a letra G aqui, ó. A letra G ela já está correta já, tá vendo? Ela vem aqui, corta por dentro, né? Ó, e corta. Tá vendo que os dois cortes se encostam aqui? Eu não tenho mais uma linha, tá vendo? É o corte das duas. Ou seja, se eu começasse por aqui, né? O miolo da letra G não ia ser cortado. Entendeu? Porque daí ia ficar tudo solto a peça, né? Ó, a letra S aqui que eu tinha comentado contigo, né? Ó, aqui, ó. Aqui ela encosta, o corte. Ela vem, aqui ela encosta de novo, tá vendo? Daí, no caso, estou botando aqui, porque daí aqui ela já elimina um problema. Vai soltar toda essa parte aqui. Mas quando ela for cortar aqui, ó, toda essa ainda tá firme ainda. Então ela vem aqui, elimina outro problema e continua o percurso, né? Agora, por exemplo, se eu começasse ele aqui ou aqui, um desses dois ele não ia cortar. Entendeu? Minha? Ó, a letra G é a mesma coisa. A letra 6, o número. Ele tá querendo começar aqui dentro já, tá vendo? Aí ele faz aqui dentro. Ah, mas aqui tá o seguinte, ó. Note que ele tá separado, ó. Esse aqui é um corte. Tá separado. Aqui tem outro ponto, tá vendo? Então, na verdade, são 3 cortes. Nesse caso aqui não tem o que fazer. Porque, afinal de contas, ele reconheceu... Aqui é passar no mesmo ponto. Ele reconheceu que o quê? Que desse ponto aqui até esse ponto, ele não tem distância suficiente para passar a fresa. Passar 2 vezes. Isso. Ele não, a fresa não passa por aqui, por causa da distância e a espessura da fresa. E como ela não consegue passar por aqui, né, ela faz 2 cortes. Por quê? Porque aqui passa, mas ali não passa, né? Então, se eu quisesse que ela passasse, eu teria que afastar um pouquinho aqui para poder passar. Mas daí eu vou estar deformando a letra, no caso, né? O número. Daí, no caso, eu deixo assim, ele vai fazer aquilo ali, daí ele vai dar quase um acabamento, depois eu faço na lixa o restante do acabamento. Entendeu? Ó, a letra E aqui, ó. É bastante importante que a gente corte primeiro por dentro aqui, ó. Ó, corta aqui primeiro, né? Pelo mesmo princípio, que se eu soltar toda a letra, na hora que eu for cortar aqui, vai estar tudo solto aqui embaixo, vai dar problema. Então a gente já começa aqui por fora para ir por dentro, depois voltar para fora. Ele dá uma revisada, né, de vez em quando, para dar uma... ver se não esqueceu nenhuma letra.
deixar o início e o final em cantos é meio propenso a dor de cabeça, porque quando tu deixa ele muito no cantinho, né, ele termina de cortar, a peça está muito solta, daí provavelmente vai trepidar e o canto vai ser comido, daí não vai ficar mais um canto vivo, vai ficar um canto meio comidinho ali. Então a gente sempre joga para lugares mais retos ou curvas mais abertas, né, se for possível, né? Ó, igual aqui, ó, por exemplo, ó. Tiro daqui e boto aqui. Daí feito isso, tu salva e exporta. Tu vai na pasta cliente, salva ele. O nome desse cliente aqui é Juvenal. Ó. Aí tu lembra, vem aqui em exportar percurso, salvar o percurso como? Corte, joga pro outro canto ali, né? Eu vou salvar daí na pasta cliente lá também. Daí depois eu vou terminar a bolinha ali, né? E exportar a bolinha também igual eu fiz agora. Certo? Então tá. E agora já entendeu o processo, né? Então beleza. Eu vou finalizar o vídeo aqui, só pra gente